E aí galera, beleza com vocês? Tudo certinho? É nós na fita de novo, né? Para mais uma aula aí. Agora nós estamos chegando ao final, né, pessoal? Essa semana eu vou dar as duas últimas aulas para vocês aí, para a gente complementar a matéria, essa questão da lei de Newton e da dinâmica, beleza? Estamos chegando ao final, realmente a gente não voltou até as aulas presenciais, né? Então a gente vai encerrar as aulas por aqui na plataforma mesmo. E já vamos encerrar essa semana ainda, tá bom? Então tem mais duas aulas com vocês no caso, né, com a turma. Dessa vez nós vamos fazer a divisão da matéria da seguinte maneira. Eu tenho dois itens para falar, que são de forças e a respeito de aplicações da lei de Newton. Vamos fazer essas duas partes e a matéria encerrou. E depois eu vou passar para vocês cronogramas sobre as avaliações, exercícios, valendo nota, esse tipo de coisa, tá bom? Para gerar nota, para se Deus quiser, garantir a aprovação de vocês de acordo com o que o sistema pede. Ok, pessoal? Tá bom? Então, sem perder muito tempo, vamos adiante aí, né? Nós temos o costume sempre de passar aí essa lâmina aí, falando da nossa turma, né? Do primeiro ano, da escola, e fazendo essa introdução aí, dizendo exatamente o que a gente vai falar hoje. Então hoje vamos falar da primeira parte das aplicações da lei de Newton, falar sobre duas forças particulares. Na semana anterior, nós falamos de forças naturais, atrito, gravidade, normal, ok? Hoje nós vamos falar de duas forças que, embora não sejam naturais, elas aparecem naturalmente quando se tem algum tipo de interação com objetos muito específicos. São a força elástica e a força de tração, que é exercida por cabos, cordas e fios. Ok, pessoal? Então, sem gastar muito tempo, vamos chegar logo isso aí. Começando a página 58 da sua apostila, apostila número 2. Ok, então, página 58 da sua apostila. A aplicação das leis de Newton está falando aí, então, que após a gente estudar as três leis de Newton e algumas daquelas forças naturais, nós vamos ver agora algumas aplicações desses princípios, tá? Porque normalmente os corpos, quando interagem não apenas com um, mas com vários corpos. Às vezes com um, às vezes com dois, às vezes com três, ok? Então, na hora de a gente identificar as forças que aparecem, muitas vezes essas forças não são naturais, são interações, vamos dizer assim, artificiais, manipuladas pelo homem. E aí alguma dessas forças aparecem aqui hoje para nós estudarmos. Vamos falar de dois casos. O primeiro caso é a força elástica. A força elástica aparece quando você tem um objeto que tem elasticidade e que ele é esticado ou comprimido. Alguns deles podem ser esticados e comprimidos, outros não, só esticados. Então, por exemplo, você tem uma borracha, um elástico, ele pode ser esticado e você sente a força que ele faz para poder voltar ao normal. Isso define elasticidade, né? Uma corda elástica de bungee jump, por exemplo, né? O elástico daquele que a gente usa que o pessoal dos bancos usa, né, para juntar o dinheiro nas notas e tal, tá? Agora, existem corpos como as molas, por exemplo, tá? Que você pode esticar e você também pode comprimir e vai ter elasticidade. Quando você estica, ela tenta voltar ao tamanho natural. E quando você comprime, ela também tenta voltar ao tamanho natural. Então ela pode ser deformada nos dois sentidos, tá? Por isso é que quando a gente fala de força elástica, a gente pega sempre o exemplo da mola, como está desenhado ali. Porque sempre é o caso mais completo, porque ela pode sofrer esticamento ou pode sofrer compressão. Pode aumentar o tamanho ou diminuir o tamanho através da ação de uma força. E quando isso acontece, ela faz força sobre o cara que está esticando ela ou comprimindo ela para voltar ao normal. É essa que é a força elástica. Então aqui, né, um exemplo, tá vendo? Há uma força elástica que nula quando a mola está sem deformação, quando ela está num estado que nós chamamos de relaxada, tá bom? E aí quando ela é esticada, aparece essa força querendo fugir, né? Tá meio embaixo aqui, vou dar uma subidinha aqui para a gente poder ver melhor. Pronto, melhorou, né? Então ali. Então ela está sem deformação, tá ali, ó, tá vendo? Força elástica nula, porque ela não está sendo incomodada. Quando ela é esticada, a força puxa ela ao contrário, né? Quando ela é comprimida, a força puxa ela ao contrário. Tá vendo como é que a direção se mantém, mas o sentido se inverte? Tá? Então a mola pode ser esticada e comprimida, o que dá a ela a possibilidade de fazer força nos dois sentidos da mesma direção. Beleza? Então, como podemos observar, essa força aqui, ó, acontece quando ela é deformada, quando tem o seu tamanho alterado pela interação com algum outro corpo, tá? O primeiro cara que se preocupou em descrever como é que era essa força foi um inglês chamado Robert Hooke, tá? Tá aqui o sobrenome dele, tá bom? Robert Hooke viveu na mesma época que Newton, que Isaac Newton,
e era um cara que competia com Newton, por exemplo, né? Na questão científica, falando, né, de estudo, de criar novas regras, só que Newton foi muito mais além, tá? Robert Hooke também teve sua contribuição, mas foi bem menor que a de Newton. Então, uma das contribuições de Hooke para a dinâmica foi a descrição da força elástica, ok? Então, a lei de Hooke é válida não apenas para situações com molas, veja bem, mas alguns outros corpos, como por exemplo as cordas elásticas, até os elásticos mesmo, né, as borrachas, também seguem essa regra. Como é que é essa regra chamada lei de Hooke? Ela diz que o valor da força elástica, módulo, né, quer dizer, o valor numérico, é proporcional à deformação sofrida pela mola, ou seja, é o produto da deformação sofrida por algum outro valor. Nesse caso aqui, esse valor é o que nós chamamos de constante elástica. E aí então Hooke chega nessa equação aqui, tá? Tá vendo aqui o que é x, ó? A mola tinha esse tamanho, aumentou de tamanho, o aumento de tamanho foi de x centímetros. X, então, é o valor da deformação que a mola sofre. Se ela for comprimida, ela diminui de tamanho em x centímetros. Então, x continua sendo a deformação. Independente se essa deformação é para mais, aumentando o tamanho dela, ou para menos, diminuindo o tamanho dela. Ok? Então, Hooke diz que essa força que a mola faz para voltar ao normal é igual ao valor dessa deformação, representada por x, multiplicado pelo valor da constante elástica chamada de K. A constante elástica é uma constante de proporcionalidade que, no caso da mola, representa a rigidez da mola. Como assim? Existem molas que você estica fácil. Existem molas que são difíceis de serem esticadas. As molas que são facilmente esticadas são molas bastante flexíveis, né? Macias, molinhas e tal. Elas têm um valor pequeno de constante elástica. Outras molas que são difíceis, são duras, rígidas, complicadas de você esticar ou de comprimir, tipo mola de suspensão de automóvel, né, que são bastante duras, elas dificilmente são esticadas. E elas têm um valor elevado dessa constante K, constante elástica. Então, a constante elástica de pequeno valor significa que a mola é flexível. E uma constante elástica de grande valor significa que a mola é bastante rígida, pouco flexível. Tudo bem? Muito bem, então. Subindo aqui, então, para a gente falar do próximo tópico aqui rapidinho. Então, ali, falando da lei de Hooke aqui em cima, tá vendo? Então, nós podemos representar a lei de Hooke por um grafo que representa a força que é feita na mola, ou pela mola, que no caso do equilíbrio são iguais, né, que é a força elástica, pela deformação x. A deformação geralmente em metros, porque aqui nós estamos usando Sistema Internacional de Unidades de Medidas. Que na outra hora ali eu expliquei usando centímetros, né? Mas não tem problema, tá? Se tiver em centímetros ou metros, basta transformar um no outro. Mas como nós estamos usando o Sistema Internacional, a distância é medida em metros. Ok? Então, se eu tenho o valor da força elástica num gráfico de acordo com a distância, que é o valor da deformação, esse gráfico sempre vai dar uma reta. Sempre vai dar uma reta. Sempre. Isso se a mola significa que a mola obedece à lei de Hooke. Tá bom? Quanto mais inclinado, mais flexível é a mola, porque uma pequena distensão provoca uma grande força. Se o gráfico é bem arriado, né, bem horizontal, se a linha é bem horizontal, significa que o valor de constante K é bem alto, que aí uma grande deformação provoca uma pequena força. Então dá para relacionar o valor da constante com o ângulo que está aqui através dessa equação. Ok? O que é tangente, gente? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto aqui, ó, olha, um triângulo retângulo aqui, tá vendo? O cateto oposto é esse lado. É exatamente o valor da força elástica. E o cateto adjacente é esse lado, que é exatamente o valor de x. E aí, se você pegar a expressão da lei de Hooke, lembra? Olha lá. Essa aqui. E se você fizer uma inversão, ó, x que está multiplicando passa para lá dividindo, K vai ser igual ao valor da força elástica dividido pela deformação da mola. Exatamente esse lado, que olha o ângulo aqui, ó, tá vendo?
O ângulo aqui é o cateto que está do outro lado, cateto oposto, e esse lado aqui, que é o cateto adjacente. Ou seja, é uma tangente do ângulo. Tá vendo? Tangente do ângulo, cateto oposto, cateto adjacente, é igual ao valor de K. Tá? Então, na verdade, embora tenha colocado de maneira diferente, né, porque ele usou uma função trigonométrica, mas a coisa é a mesma que ele disse antes. E foi essa conclusão que Hooke chegou. Tá? Então, se você tem uma mola, por exemplo, né, como essa aqui, por exemplo, ok? Você pode muito bem, simplesmente, fazer com que ela, ao ser comprimida, produza uma força que é proporcional a essa compressão. E se você tiver essa mola sendo esticada, você produz uma força, ou faz ela produzir uma força que é proporcional a essa deformação. Mas toda mola tem o seu limite. Tá? Se você esticar demais a mola, ela deixa de ser o formato de mola e passa depois a ter um formato distorcido. E aí a lei de Hooke dança. Tá bom? Então, se a mola você fizer pressão demais, ela fica detonada e aí ela não obedece mais a lei de Hooke, perde parte da sua elasticidade. Continuando então, ali tem um aparelhinho que foi baseado na questão da lei de Hooke, que é chamado dinamômetro. O dinamômetro parece uma balança de mola que na verdade tem essa função ao longo do tempo, mas ela na verdade é um dispositivozinho usado para medir força. Tá bom? Baseando-se na lei de Hooke, como é que ele mede essa força? A força que você faz de um lado faz mover o ponteiro. Beleza? Esse ponteiro é proporcional ao valor da força que você faz. Então, cada valor do ponteiro, 1, 2, 3, 4, significa que você fez uma força e moveu para o 1. Para mover para o 2 precisa de uma força 2 vezes maior. Para mover para o 3 precisa de uma força 3 vezes maior. Então, com isso, ele pode medir o valor de qualquer força. E se você usar isso na vertical, essa força é igual ao peso, e aí ele pode servir para medir o peso que está ali. Se mede o peso, pode medir muito bem o valor da massa. E por isso foi usado historicamente como balança de mola. Mas o nome disso mesmo, original, é dinamômetro. Tá beleza? Ok. Nessa parte da matéria da apostila de vocês, tem aí a questão das associações de mola, molas na horizontal, molas na vertical. Esse esquema é de um período de tempo em que essas partes da matéria eram cobradas em vestibulares, concursos, e hoje elas caíram muito no desuso, tá bom? Mas só para a gente não passar em branco, tá bom? Se eu fizer as molas serem associadas, duas molas, em paralelo, o valor da força é dividido entre elas. E também o valor da deformação, o valor de x. Então, nesse caso, eu tenho que determinar o valor da constante que eu vou aplicar aqui em média. Para, nesse caso aqui, o valor da constante elástica é ao inverso da soma das frações, que são os inversos do valor de K. Olha, então 1 sobre o K, que vai ser usado aqui na lei de Hooke, é igual a 1 sobre K número 1 mais 1 sobre K número 2. Se tiverem 3 molas, 1K1, 1K2, 1K3. Se tiverem 4 molas, 1 sobre K1, 1 sobre K2, 1 sobre K3, 1 sobre K4. Ok? E aí eu calculo o valor do K resultante, que vai ser usado, neste caso, lá na lei de Hooke. Se eu tiver essas molas associadas em paralelo, olha aqui, ó, paralelo, tá bom? Uma do ladinho da outra, o cálculo já é diferente e bem mais fácil. Basta você somar os valores. Tá ok? Então, recapitulando. Se eu tiver uma mola, depois a outra, o valor de K resultante dessa associação, para eu usar na lei de Hooke, tem que fazer essa continha aqui. Mas, se ao invés de colocar uma depois da outra, eu colocar uma do ladinho da outra, o valor do K que eu vou ter que usar na lei de Hooke é igual ao valor da soma dos K's, que é bem mais simples. Tá bom, pessoal? Então isso aí dá cabo daquilo que a gente falou das forças elásticas. Beleza? Não esquece que isso serve para molas, mas também serve para cordas elásticas, para elástico daquele de botar dinheiro, para elástico que o pessoal usava antigamente nas setas, qualquer tipo de material que tenha elasticidade. Ok? Vamos para o próximo item agora, a força de tração em cabos, cordas e fios. Então, como a gente tinha falado aí, força de tração entre cabos e fios, ela acontece quando o fio
ou o cabo, ou a corda é esticado, ok? E a outra ponta que está amarrada a um bloco, a um outro corpo, tenta fazer essa força de trazer o corpo que você esticou, tá certo? E aí aparece essa tração. A tração, na verdade, ela aparece quando uma corda, um fio, um cabo é esticado por uma ponta e na outra ponta esse cabo, esse fio, ele é capaz de transmitir exatamente a mesma força, desde que esse cabo, esse fio não seja elástico, ou seja um cabo, um fio, uma corda ideal. Não tem elasticidade, não tem a forma de acumular energia potencial nenhuma. Beleza? Então, cabos, fios e cordas ideais são aqueles que, quando você faz força numa ponta, na outra ponta transmite exatamente a mesma força. Ok? Então, nesse caso aqui, é um fio ideal, tem a mesma força aqui na mão e aqui no objeto. Tá certo? Ele é inextensível, é flexível, ou seja, ele não é rígido, não é uma haste, não é uma vara. Ok? E a massa é desprezível, significa que ele não influencia no peso do sistema, ok? Então, na figura ao lado aqui, a mão exerce força, essa força é transmitida integralmente para o objeto lá. Então aqui, na verdade, eu tenho essa tração, tá, ok? Que é a força da mão sobre a corda, esta tração, que é a força da corda sobre o bloco, e esses dois não são ação e reação. Perceba isso, tá? Essas duas forças que aparecem ali, uma não é ação e a outra não é reação dela, tá bom? Na mão existe essa tração, que é a força da mão sobre a corda, e aí a corda puxa a mão para cá. Ok? Assim como o bloco, que a corda puxa para a direita, o bloco puxa a corda para a esquerda. Força do bloco sobre a corda. Ok? Então, essas duas trações que aparecem aqui são a mesma força, mas não são ação e reação. Ok? Esta é a ação de puxar. E esta é a reação de ser puxado. Então, essa força e essa força são ação e reação. Essa é a força de puxar. E essa é a força de ser puxado. Então, isso é uma ação, isso é uma reação. Essa e essa não são ação e reação. Ok? Mesmo não sendo ação e reação, essa tração aqui, que eu vou chamar de número 1, e essa tração aqui, que eu vou chamar de número 2, são exatamente iguais. Porque aí o fio, a corda ou o cabo é ideal, inextensível, flexível perfeitamente e sem massa. Então é capaz de transmitir toda a força. Ok? Então, tendo dito isso, cuidado para você não confundir. Beleza? Dependendo do corpo que nós formos analisar, nós analisaremos apenas uma das forças, se for necessário. Tá bom, pessoal? Cuidado para você não confundir essas pequenas coisas. São muito chatas em física. Todo detalhe conta. Beleza? Então, vamos lá. Quando um conjunto de blocos unidos por um cabo começa aqui, por exemplo, é puxado por determinada força, como aqui, por exemplo, puxei, o que acontece? Todos os blocos vão adquirir a mesma aceleração, porque essa força aqui também é integralmente passada pelos corpos, tá? E aí os dois vão ter a mesma aceleração, porque a corda vem com a corda ideal, o fio ideal, transmite o mesmo movimento, ok? E isso pode ser representado da seguinte maneira. Tem essa maneira aqui de representar, que eu vou subir um pouquinho para ficar um pouco mais visível, tá bom? Então ali, tá aqui o bloco número 1, bloco número 2, tá bom? A força puxa o cara para cá, entre eles existe uma corda ligando eles, e aí quando a força puxa para cá, o puxão feito no bloco número 1 vai fazer sobre a corda uma força. Essa corda, ela vai transmitir a força integralmente para outra ponta. Aí aparece aquela tração sobre o bloco número 2. Só que o bloco número 2 já existe. Puxa para trás, é reação. E no que puxa para trás, exerce uma força sobre essa ponta da corda. Sobre a outra ponta da corda que está atada no bloco número 1, ela vai transmitir essa força para cá, fazendo essa tração aqui. Só que essas duas trações são iguais. Essa tração e essa tração, em um fio ideal. Beleza? Então, quem vai produzir o movimento no final das contas é essa força aqui. A corda vai transmitir o movimento aos outros objetos que ela estará atada, né? Amarrada e tal. Tá bom? Então, sabendo aqui que essas forças da direção vertical, peso normal,
numa situação horizontal se anulam, o que vai acontecer? É possível aplicar a segunda lei de Newton para esse caso, porque a força de tração tem um problema. Não é que nem a lei de Hooke. A lei de Hooke determina a força elástica. A força de tração não tem valor pré-conhecido. Ela depende do problema. Então, normalmente, a força de tração não é uma força conhecida previamente, mas você vai ter que tirar o valor de dentro das coisas do problema, de dentro do enunciado. Ok? Então, aí que no bloco número 1, que é esse carinha aqui, eu vou ter essa equação, que aí normal e peso se anulam. As únicas forças que vão estar atuando então são a força F, a força de atrito número 1 e a tração que puxa ele para trás. Então, a força F menos aquelas duas vão ser iguais à força resultante. Por isso que tem massa e aceleração ali. Já para o bloco número 2, eu vou ter uma outra situação. Quem vai fazer o movimento é a força de tração, para puxar ele para cá. E quem vai ser contra o movimento é apenas a força de atrito número 2. Então, tração menos força de atrito é igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Tá? Como eu falei antes, a força que produz o movimento dos corpos é a força F. Ela é a verdadeira culpada. Tá bom? Então, se eu pegar um corpo e outro isoladamente, eu tenho que considerar as trações que existem entre eles. Mas se eu pegar os dois corpos juntos, eu não preciso, porque aí essas duas forças serão forças internas. E aí o que o cara da apostila faz é demonstrar isso matematicamente, dizendo o seguinte, que como o sistema é formado por dois blocos, se pusermos o conjunto como um único corpo, apenas um corpo, podemos aplicar a segunda lei de Newton, já que essas forças de tração são iguais, sentidos opostos, o que significa que elas vão se anular. E aí, nesse caso, obteremos a seguinte relação matemática. Vamos lá? Que relação matemática é essa? Essa relação matemática aqui, que me diz que no total, no geral, a força resultante é igual ao valor da força menos as forças de atrito sobre o número 1 sobre o número 2. Vê que as trações foram embora. Tá? E aí, massa vezes aceleração. Massa de quem? Quem está se movendo? Os dois corpos. Então aqui você tem a soma das massas. Ok? A aceleração está ali. Então, dessa maneira, eu tenho duas formas de analisar. Primeiro, a forma isolada. Se eu isolar um e outro, eu considero as trações. Depois, a forma geral. Se eu considerar o problema todo, as trações deixam de existir. Tá bom? Mas no caso mais específico da tração, deixa eu colocar aqui primeiro, esse caso aqui, que você tem um objeto apenas, tá? A tração, ela não vai ter valor determinado, fixo ou previamente determinado. Depende do problema. O que por si só é uma dificuldade. Mas calma, quando estivermos fazendo exercícios, nós vamos ver que não é esse grau de dificuldade todo que aparenta ser não. Beleza? Ok, então. Ok, galera? Então isso aí encerra a primeira parte da matéria que eu falei das duas forças, né? A gente ainda vai voltar a isso dentro da apostila com alguns exercícios para treinar um pouco. Sei que pode não ter ficado muito claro, mas nós vamos voltar a isso. Tudo bem, pessoal? Ok. Então já voltamos já para a segunda parte e última parte da matéria do ano da aplicação das leis de Newton. Certo, pessoal? Então até logo, fique com Deus e até a próxima aula.